dirigimos até Queenstown, onde a gente parou num camping gratuito que é tipo um estacionamento a 15 minutos do centro da cidade, o mesmo lugar onde a gente ficou nos últimos dias. E agora de manhã pegamos a estrada novamente sentido Milford Sound, que é o ponto alto dessa viagem. Todo mundo falou pra gente que a gente não poderia visitar a Nova Zelândia sem passar por Milford Sound, que é um lugar surreal, magnífico, esplêndido, maravilhoso, entre outros adjetivos similares que você possa imaginar. Foi tudo isso que a gente ouviu. Estamos muito ansiosos para ir para lá, já estamos no caminho. Agora a gente pegou a estrada para lá, que fica do outro lado do lago. O caminho indo para Glenorch é indo pro do lado de lá do lago. Agora nós estamos do lado de cá. Olhando para o sul da ilha, nós estamos do lado esquerdo do lago, né? Agora são 4 horas no total. É até próximo a Queenstown, mas não é tão do lado assim. Então o que a gente vai fazer hoje, na real, é ir para Te Anau, se eu não me engano. É o nome de uma cidade que fica mais ou menos no meio do caminho. Lá a gente vai parar num camping pago, porque a gente precisa de um pouco mais de estrutura hoje para trabalhar. Afinal, a gente não vive só de viagem e gravação. A gente precisa sim, em alguns momentos, sentar em frente ao computador para mandar os arquivos para os nossos editores editarem os vídeos, cuidar do financeiro da empresa, reuniões de trabalho, entre outras coisas. Tô precisando lavar roupa também. Tomara que tenha lavanderia nesse camping, que ele é bem estruturado. A gente tá usando bastante o aplicativo Campermate, que é um aplicativo onde tem todos os lugares de parada, tanto pagos, gratuitos, dump station, todas essas informações de onde que tem cada coisa no mapa, no país inteiro. Esse Campermate tem se mostrado o melhor aplicativo para isso. Tem vários outros, mas esse é o principal. E aí a gente olhou que existem 3 campings estruturados nessa cidade e resolvemos ficar lá. Então são 2 horas de distância de Queenstown, mais ou menos. E aí amanhã a gente vai para Milford Sound finalmente, fazer passeio de barco e tudo mais. E o cenário continua lindo. A gente viu de longe um lugar muito bonito, parecia uma praia de areia branca, e a gente resolveu o quê? Explorar. Todo mundo falou que é pra fazer isso na Nova Zelândia. Então a gente entrou numa ruazinha, descobrimos que ela era sem saída, e agora tem uma casa ali. Humilde, simplinha, basiquinha. Ó, a garagem tá aberta, não tem nem portão, mas é o tamanho da casa. Como a maioria das casas da Nova Zelândia não tem portão, né? É uma casa bem humilde. Gente, entramos no meio do mato. Eu falei pro Renan, talvez possa ser uma propriedade particular, mas não tem nenhuma placa, não tem portão, não tem nada. Mas tem uma trilha e a gente tá seguindo ela, porque lá de cima da estrada eu falei, nossa, vi uma praia que parecia ser uma praia de areia branca, mas olhando aqui eu acho que não vai ser areia, vamos descobrir. Eu tô vendo um monte de pedra ali. É uma praia de pedra, olha isso. Não. Tá sentindo a verdadeira Lala Aventureira, né? Lala explorando Aventureira. A ilha. Olha isso. Cara, é surreal demais esse lugar. Eu falei pro Renan que essa estrada nos lembrou um pouco aquela estrada que a gente fez em Lake Tahoe. Quem aí assistiu, quando a gente também tava de motorhome alugado pela Califórnia, a gente passou por Lake Tahoe e a gente ficou apaixonado. E aqui tá me lembrando Lake Tahoe, só que maior, com um lago gigantesco também. Ou melhor, talvez a gente explorou mais Queenstown, não sei se é maior ou não, Mas certamente o lago de Queenstown é muito maior do que o lago de Lake Tahoe. E olha esse cenário, galera. Que lindo! Quanto será que não deve ser um terreno aqui? Uma casinha. Aqui. Será que um precinho acessível? Será que eu consigo pagar? Porque, nossa, que sonho! Imagina, você sai da sua casa, vem caminhando e essa daqui é a vista. E vejam, o lago é tão cristalino por conta disso. É pedra, não é areia no fundo, não é terra.
Ó, chegando aqui um pouco mais próximo da água, a gente consegue ver a olho nu a uns 10 metros de distância. Que lindo isso. Apaixonada. Deu fome, então a gente parou agora pra fazer, na verdade pra esquentar uma comidinha que já tava pronta. Tinha um risoto de cogumelos que estava pronto. Já tá até quentinho, saindo fumaça. E a gente pensou, pô, acho que aqui é um bom lugar pra parar pra almoçar. Porque, vamos olhar a vista? Já tá até ótimo. Acho que a gente tá num lugar assim, basiquinho. Acho que super simples. Acho que é um bom lugar pra parar pra um almoço. O que vocês acham? Comentem aí se a gente escolheu bem esse lugar pra almoçar. Como a estrada era muito maravilhosa, a gente parou, ficou observando a vista e a gente chegou no nosso camping, como a Renan falou, pago, depois do horário que o camping já tá fechado. E aí a gente... A recepção tá fechada, na verdade. O camping fica aberto, né? Porque você pode entrar e sair com seu carro, mas a recepção fecha às 5 horas, agora é 5h15, então já tá totalmente fechada. Mas aqui tem o nome, Renan Gereissati, porque a gente tinha feito a reserva, então, olha que bonitinho, eles já deixam aqui de outras pessoas que fez reserva. Inclusive, eu acho que tem um spa nesse camping, olha isso aqui, tem umas toalhas. Olha, ô Laís, por que você não reservou o negócio direito pra nós? O pessoal ali, nosso amiguinho Ernest, tem toalhas, porque eu não tenho. Porque a gente pagou $50, você não sabe quanto que o Ernest pagou. Vem um mapa. Mapa do camping. Do camping falando qual que é a sua vaga. Qual que é a minha vaga? É essa daqui, ó, 49, pelo que eu entendi. E onde nós estamos? A gente tá aqui na recepção, então é ali, logo ali. É ali. É logo ali. Aqui na nossa vaga, o que nós temos? Além de uma mesa para fazer piquenique do lado externo, temos energia. Aqui tem 3 pontos de saída de energia 220 para abastecer o veículo. Aqui na Nova Zelândia só existe tensão 220, não tem 110. Desse lado aqui, do lado do veículo também, temos o ponto de água. Já tem torneira com a mangueira, inclusive até esse sistema aqui eu achei que fosse para enrolar, fácil, prático para enrolar, mas aparentemente não está funcionando. Mas deixei que a gente vai precisar mesmo. Bem, 100%, mas depois a gente enrola assim, ó, no modo old school. E olha que interessante, drinking water, água limpa, potável para beber. Não só aqui, mas a gente percebeu que isso é muito comum na Nova Zelândia como um todo. A maioria dos campings e pontos de dump station, não só pagos, mas gratuitos, são drinking water. Tem muito ponto de água limpa, potável aqui no país, e isso é maravilhoso, direto da torneira. No motorhome, a gente compra água, garrafas de água, porque a gente não sabe quem que, ou melhor, o que foi abastecido, né, nas outras locações antes da gente, porque é um motorhome alugado. Mas se fosse um motorhome próprio nosso, em que a gente sabe todo o histórico do que foi colocado de água ali dentro, seria muito seguro e tranquilo se beber água da torneira do motorhome. Como esse não é o caso, não tem filtro também ali dentro, a gente tem comprado garrafa de água, que é o recomendado. Lá na locadora do motorhome, quando a gente foi retirar, a mulher falou, olha, não bebe água da torneira aqui. Por mais que tenha drinking water ali no ponto de mangueira, é melhor comprar mesmo. Oi, gatinho. Olha, ele é dado. Oi, vem cá. Oi. Olha, muita gente boa. Aqui na Nova Zelândia a gente viu poucos pets, tipo cachorro, gato. Talvez por estar no inverno. Talvez. Pelo menos de rua, praticamente a gente não viu nenhum. Viajando pelo país todo. Talvez os pets no inverno fiquem dentro de casa mesmo. E sabia que aqui na Nova Zelândia também não tem predador grande?
o maior predador mamífero que existe por aqui é um stoat, que não existe no Brasil esse animal, mas ele é um parente mais próximo do furão, como a gente conhece. Os stoats, que na tradução em português é arminho, mas eu nunca ouvi falar e você provavelmente não, porque não existe esse tipo de animal nem no Brasil, nem na América do Sul, foram introduzidos aqui na Nova Zelândia pelos britânicos para controlar a população de coelhos, que também tinha sido introduzida pelos britânicos. Eles trouxeram os coelhos tanto para alimentação como para caça, que era um esporte muito comum na Inglaterra, caça coelho. Só que aí os coelhos começaram a se reproduzir de forma absurda, que vocês sabem como coelho se reproduz, e aí, sem nenhum predador para coelhos, eles começaram a invadir plantação e se tornar um problema, comer, tipo, as plantações todas. Virar uma praga, né? Virou uma praga. Aí os britânicos pensaram assim, não, vamos resolver esse problema, vamos trazer os stoats, os arminhos para caçar os coelhos. Só que aí se tornou um problema maior ainda, porque eles caçam coelhos, claro, mas eles não ficaram focados só nos coelhos. Eles foram atrás dos pássaros. E a Nova Zelândia foi, né, é conhecida antigamente antes de ter humanos, como uma ilha de muitos pássaros. Tem muitas aves nativas aqui e muitas aves que fazem os ninhos no chão, como é o caso do kiwi, que é o símbolo da ilha. E aí esses arminhos começaram a caçar desenfreadamente esses pássaros. Eles não têm predadores para eles, e aí eles começaram a se reproduzir muito e se tornar literalmente uma praga. Eles são um grande problema para a biodiversidade da Nova Zelândia, mas como é um país muito preocupado com a sustentabilidade, eles estão focados em acabar com esse tipo de praga ou com esses predadores invasores até 2050. Para vocês terem noção, as crianças aprendem desde cedo na escola aqui que esses stoats são inimigos, eles são retratados como vilões em desenhos, em quadrinhos, e o departamento de conservação aqui tem uma série de práticas para combate dessa espécie invasora. Por exemplo, na trilha onde a gente estava ontem subindo, descendo a montanha, a gente viu diversas armadilhas. Além de armadilhas em trilhas, tem diversas outras práticas, mas isso é muito interessante de ver que eles realmente colocam em prática a preocupação com a preservação do ecossistema, dos animais que são endêmicos daqui, que só existem na Nova Zelândia, e para resolver um problema que foi criado pelos europeus colonizadores, né? Um dos problemas. Então vamos continuar dando um tour aqui pra gente conhecer o nosso camping. Tem um mapinha que no mapa parece que ele é muito maior do que ele realmente é, mas não é tão grande assim. Apesar que se eu olhar aqui, pela quantidade de lugar, tem tipo umas 100 vagas. Então, na verdade, eu acho que ele é grande. Talvez tenha mais pro lado de lá também. Aqui tem casas também, tipo apartamentos, quartos que você pode alugar para passar a noite tipo hotel, mas com motorhome não faz muito sentido. Tem a dump station, que é para você fazer o descarte de água suja do motorhome. Lixeira com cores diferentes na tampa, porque provavelmente é com coleta seletiva, como quase sempre é na Nova Zelândia. Aqui tem banheiro. O que mais tem aqui? Ah, tem lavanderia. Ó, lavanderia. Vamos descobrir como que ela é utilizada, porque acho que é moeda. Aqui tem um papel, e nesse caso esse tá fora de serviço, mas esse aqui deve estar funcionando, ó. $4 para lavar, 4 para secar. Até que não é caro, não. É mais ou menos o preço. Tá mais barato que no Brasil. Mais barato que no Brasil. Se converter o valor. Se a gente converte, tá mais barato. Mas pelo jeito é só moeda. A gente vai precisar arranjar moeda pra utilizar isso aqui. Caraca, a cozinha é enorme. Tem freezer, geladeira, fogão, forno, micro-ondas, várias pias, mesinha, lugar pra comer. Aqui do lado de fora tem até, ó, barbecue area, ou seja, churrasqueira. Caraca, nossa, tem parquinho ali. Eu não tinha visto. Tô chocada. Não é um parque, é um parcão. Um playground, na verdade, né? E olha que legal, aqui tem uma sala de TV e sala de estar também. Fala baixinho porque tem gente aqui, mas a TV não tá ligada. Ah, a TV fica ali no fundo, ó. Mas tá desligada. Dá pra jogar também, enfim. Várias coisas. Ler, fica quentinho, porque nossa, tá uma delícia aqui dentro. E olha que legal, tem um mapa enorme aqui. E eu acho, deixa eu ver se é isso mesmo. A galera coloca de onde que é, quem veio visitar. Ó, vamos ver se teve brasileiro. A Priscila, o Jesser, a Lívia e o Ian e a Zoe vieram do Brasil. A Carol e o Leandro, de Campo Largo, no Paraná. Só a galera do Sul, ó.
Agora vai ter de São Agora Paulo vai ter aí. gente de São Paulo. Esse aqui é da Argentina. A Argentina também, só 2 pessoas do Brasil. Então vamos aumentar esse quadro aqui em breve. E olha só, aqui tem um lugar para lavar o carro e eu acho que a gente vai utilizar porque o nosso motorhome já tá com a gente há 20 dias, já tá meio sujinho. Tem até ó, um esfregão, tá meio torto, tá? Eita! Talvez fique mais se eu continuar utilizando, talvez. Mas dá para lavar. Só o problema é o frio, né? Meter a mão na água gelada nesse frio, se molhar os pés. Mas vamos lavar, porque tá precisando para ficar as imagens mais bonitas para vocês. E porque precisa devolver limpo. Precisa devolver limpo, mas será que lavando aqui, voltando para Queenstown, ele fica ok? Outra coisa muito interessante é que aqui tem hot tub, que é tipo uma jacuzzi, e sauna. A hot tub custa $30 para um casal e $10 a mais para cada pessoa extra. Já a sauna é gratuita para quem está hospedado aqui, inclusive no camping, só basta agendar. Vamos agendar, Laís? Eu quero. Quem sabe a gente não passa um dia. A gente veio pra cá pensando em passar só um dia. Mas com essa estrutura toda, talvez a gente pode passar mais um dia por aqui. Porque amanhã a gente vai pra Fiordland, que são os fiordes da Nova Zelândia, mas que fica 2 horas de distância daqui. Então 2 horas pra ir, curtir o rolê, depois voltar, seria muito distante voltar no mesmo dia para Queenstown. Então aqui Te-Anau, é Anau com U, tá? Não Que fique claro. Vamos ser maliciosos aqui com o nome da cidade, tá, minha gente? Aqui é um bom ponto de parada, que é exatamente meio do caminho. Por mais que tenha uma super cozinha lá no camping, a gente prefere cozinhar no motorhome mesmo. É mais aconchegante, mais casa. E só de pensar no trampo, de ter que levar todas as coisas pra lá, cozinhar, depois trazer de volta. Eu prefiro fazer comida aqui mesmo. E tá rolando aquele... Eu acho que já rolou isso aqui em algum desses vlogs. Mas eu juro que a gente não tá comendo só isso. Que é o clássico macarrão com carne moída, que era o mais rápido. E a gente tá com fome. A gente só deu uma comidinha rápida, porque já tava pronto na estrada. Mas a gente não comeu mais nada. Hoje teve uma refeição completa, assim, com mais um montinho. Então, agora... Mas não é miojo. Não é miojo, é aquilo que é rápido, fácil e saudável. Eu ia rolar legumes também, mas a gente comprou um repolho que não tava mais bom. Então vai rolar só o macarrão com carne moída. Para complementar a macarronada, aqui tem uma cerveja artesanal Pale Ale de uma marca chamada Max, que é uma marca local aqui da Nova Zelândia. E é uma cerveja muito gostosa, bem diferenciada. Esse sabor da Pale Ale é um pouco mais amarga. E é sem álcool. Na verdade é 0,5% alcoólico. É praticamente cerveja zero. E porque eu tô evitando, diminuindo o consumo de álcool, né, para ser um pouco mais saudável, mas eu gosto muito de cerveja, de sabor da cerveja, né? Então essa aqui foi perfeita para mim. Depois de uma noite muito bem dormida no camping, não que a gente não estivesse dormindo bem nos campings gratuitos, estava dormindo bem em todos os lugares, mas a gente descansou bem essa noite e eu estou aqui disposta a pegar o volante e dirigir em uma estrada cênica que dizem ser uma das mais lindas da Nova Zelândia e do mundo também, que é a estrada que leva para Milford Sound. A gente saiu de Te-Anau e aí a distância até Milford Sound são 110 km, o que dá mais ou menos umas 2 horas, porém, é importante dizer que na Nova Zelândia... Olha a plantação de churrasco! Nossa, plantação de ovelhas, essa plantação. Ai, gente, a gente sendo cancelado pelos veganos agora. Mas enfim, corre dizendo. Demora 2 horas, né, em teoria, de Te-Anau até Milford Sound. Por que em teoria? Porque na Nova Zelândia você não deve considerar esse tempo. Você sempre coloca aí 1 hora, às vezes até 2 horas a mais, porque tem muito ponto de parada, é muito linda a estrada. Essa principalmente, essa daqui tem vários pontos de mirantes, de lago para você parar, olhar, ver a vista. Então é uma estrada cênica para ir curtindo. A gente decidiu ir dirigindo porque a gente está com motorhome, mas tem muitos passeios de excursão, tanto saindo lá de Queenstown como de Te-Anau também, que aí você vai com a van e um guia e aí vai parando nos lugares também, mas você não precisa dirigir.
Pra gente, essa parte da direção é até gostosa e é essa liberdade de poder parar onde a gente quiser, por quanto tempo a gente quiser. E aí, chegando lá em Milford Sound, a ideia é fazer o passeio de barco pelos fiordes, que todo mundo falou pra gente que é algo imperdível aqui na Nova Zelândia. Então, temos que fazer. Estou muito ansiosa por esse momento, por navegar pelos fiordes. Gente, que experiência incrível. Os carros passando, porque a gente vai de motorhome, a gente vai mais devagarzinho. Tem uma regra aqui. Ó. A velocidade legal na Nova Zelândia é 100 km por hora, geralmente nas estradas, mas para motorhome é 90 e eu fico dentro da velocidade. É interessante que toda vez que tem curva, eles colocam uma placa da velocidade recomendada para fazer a curva. Agora eu tô num reto, não tem essa parte, mas eu tento seguir mais ou menos e ajuda. Mesmo no motorhome, que é um veículo grande, se tá lá, a curva é 85 km por hora, eu diminuo para a velocidade que fala e a curva faz tranquilamente. Ó, ali na frente vai dar para ver. Essa daí é quantos? 75. Ó, eu tô a 83, vou diminuir um pouquinho aqui para 75. E aí a gente consegue fazer a curva na tranquilidade, ó. Encontramos uma placa aqui chamada Mirror Lakes. Todos os outros carros, vans, ônibus pararam. Vamos parar também, porque somos desses. A gente paga pau, né? E, nossa, uma galera que sai dos ônibus grandes. A gente saiu daqui, estamos indo pra cá e agora estamos aqui. Aqui é Mirror Lakes, mais ou menos meio do caminho. Ó, durante parte do trajeto a gente vai vendo o lago. Como muitas das paisagens por aqui margeia algum lago muito bonito, aí a gente entrou mais pro interior, podemos assim dizer, né? Meio do mato, onde tem muito pasto, criação de ovelha. Aqui a gente segue, tem alguns lagos ao redor do caminho, mas o ponto alto mesmo é aqui, ó, Milford Sound, que são os fiordes. E para chegar nesse Mirror Lakes, a gente passa por uma passarela. Aqui é muito estruturado para idosos como essa senhora aqui. Oh! Ai, você é da mesma idade que eu, tá? Você fez aniversário, eu não sou mais idosa. Não, mas a última palavra é sempre a minha, sim, senhora, né? Exato. E além da passarela, sempre tem essas placas aqui com informações do ambiente que a gente está visitando, flora, fauna. Lembra que a gente comentou sobre os stolts, né, que são os vilões? Aqui, ó, ele é até bonitinho, né? Dá até... você olha assim e fala, nossa, é bonitinho, mas ordinário, tá destruindo os passarinhos da ilha. E é muito interessante, sabe por que eles não têm predadores aqui? Porque os únicos mamíferos que existiam na Nova Zelândia, nativos da Nova Zelândia, são 2 espécies de morcegos. E aqui nessa região é o único lugar da ilha que você consegue encontrar as 2 espécies juntas. Olha a fotinho do morcego. Esse aqui, ó, que não é tão bonitinho, é nativo, pertence à ilha, faz bem, tá dentro do ecossistema. Esse aqui, que é bonitinho, é ordinário, tá vendo? As aparências enganam. E uma outra praga que também foi introduzida, mas essa sem querer querendo, não foi porque quiseram, foi porque veio no meio dos navios, foram os ratos. Os ratos também são uma praga aqui da ilha, que também fazem mal pro ecossistema. Porque ó, o que eles fazem? Eles comem os ovos dos passarinhos. Porque a Nova Zelândia é considerada como um santuário de passarinhos. É um dos principais países do mundo para ver passarinho e birdwatching, né? Que também é um tipo de viagem. Até tem muita gente que viaja só para ver passarinho. Mas aqui é muito louco porque a gente escuta passarinho o tempo todo. Tipo, a gente tá parada, às vezes na cidade mesmo. E quando faz um silêncio assim, nem precisa fazer muito silêncio, às vezes o barulho, em vez de ser barulho, aqui tá barulho de ônibus, mas às vezes o barulho ambiente é um monte de passarinhos com sons diferentes ao mesmo tempo. É muito incrível essa parte da Nova Zelândia e essa às vezes não dá pra captar tão bem no vídeo. Essa daí vocês vão ter que vir aqui pra poder conhecer. Agora o nome do lago faz sentido, porque Mirror Lake é Lago do Espelho, Lago Espelhado em português. E agora a gente conseguiu entender por que desse nome. Olha isso, gente, dá pra ver perfeitamente as montanhas no lago. Se não tivesse ventando e o lago tivesse mais lisinho ainda, não ia dar nem pra perceber onde que é o lago, onde que é a montanha de verdade. Tá com um leve vento, mas ainda assim é perfeito, dá pra ver e... Sério, se mistura essa paisagem, a água é cristalina, mas eu acho que por estar na sombra que a gente consegue ver esse reflexo, porque aqui mais no cantinho
a gente consegue ver uns troncos, tem até falando que tem peixe nesse lago aqui também. E é simplesmente um dos lugares mais... assim, a Nova Zelândia acaba ficando... Eu não sei mais o que falar nos vídeos. Porque todo lugar que eu chego eu fico... Nossa, é um lugar muito lindo, é um dos lugares mais lindos. Mas fazer o que? Seu país é isso. E ó, a diferença de você vir dirigindo em vez de vir com os grupos é que agora tá tranquilo, só tem a gente. Quando a gente chegou aqui, mais ou menos todas as agências chegaram ao mesmo tempo, porque eles vão ao mesmo tempo, os passeios saem nos mesmos horários. Aí parou um monte de ônibus, van aqui, aquela barulheira, aquele monte de gente. Pra quem gosta de tirar foto, conhecer os lugares de forma mais tranquila, vir dirigindo é melhor. E agora que saiu a maioria deles, não tem mais barulho de motor nem de gente falando, olha isso, agora a gente consegue escutar os passarinhos aqui da Nova Zelândia. Vamos de atravessar um dos maiores túneis da Nova Zelândia, com mais de 1 quilômetro de extensão, e fomos recepcionados pelo guia, que é o papagaio da montanha. Gente, sabe, parece coisa de filme. Um túnel pelo meio de uma montanha e é uma descida assim o túnel todo. E olha isso, ai meu Deus, ele escorregou. Os guias super curiosos subiram aí no motorhome e aquele ali quase caiu. Sério, esse país é muito mágico, eu tô emocionada. Gente, é o único papagaio de montanha do mundo. E ele tá aqui, ó, do meu lado. Oi, amiguinho. Obviamente não pode encostar, não pode alimentar, é só apreciar, mas eles são muito curiosos, a gente até fechou os vidros para não correr o risco deles quererem entrar no motorhome. Oh, e um tá mordendo ali, ó. Oh, para de morder aí o carro. Tá mordendo o carro, gente. Ei! Danados. Chegamos em Milford Sound. Esse ponto aqui é o Car Park, conhecido como estacionamento gratuito. Muito legal isso na Nova Zelândia, porque tem para todos os gostos e bolsos. Tem campings gratuitos, campings pagos mais estruturados, assim como estacionamentos gratuitos públicos e estacionamentos pagos. A única diferença é, nesse caso aqui de Milford Sound, a distância, porque em termos de espaço, de visual, posso dizer até que esse estacionamento gratuito tem um visual até que mais bonito do que o outro mais à frente. Como eu sei disso? Porque a gente foi de carro até lá na frente, onde tem as empresas de passeios de barco, onde eu deixei a Laís para ela já ir comprando os ingressos enquanto eu fui estacionando o carro. Então, voltando a falar, estamos a 30 minutos de distância a pé e o estacionamento pago custa $10 por hora. O passeio tem 2 horas, então até embarcar, desembarcar, vamos considerar no total 3 horas, $30 para estacionar e ficar 10 minutos a pé também do cais de embarque. Então, como a gente conseguiu chegar um pouco antes do passeio, mais de 1 hora de antecedência, a gente conseguiu tranquilamente estacionar por aqui e vamos caminhando. Legal que a gente tem uma visão diferenciada nessa caminhada até lá. Chegamos aqui no terminal de passageiros, onde saem os passeios para Milford Sound. E aqui no terminal tem umas 6 empresas diferentes que fazem a venda dos ingressos e operam esses passeios também. É tudo muito parecido os valores, você pode comprar tanto aqui pessoalmente ou online. Quer dizer, na alta temporada, o ideal eu acho que é comprar online, porque pode correr o risco de você chegar aqui e já tá tudo esgotado. Como a gente está no inverno, a mais baixa temporada, a gente não quis correr o risco de comprar e chegar aqui e perder o horário, sabe? Como a estrada é linda, a gente veio devagar, veio tranquilo, então a gente não quis correr esse risco. Geralmente são 2 horários de passeio por dia, a maioria das empresas fazem às 11 da manhã ou às 1h30 da tarde, mas tem algumas empresas, pelo menos uma que a gente encontrou,
que fazem horários diferentes. Eles fazem meio-dia e 45 e às 2h45. E a gente escolheu ir nesse passeio um pouco mais tarde, às 2h45, para a gente poder vir com calma. A gente chegou aqui, já comprou os ingressos e agora a gente vai poder aproveitar um pouco mais vazio, porque como a maioria vai no mesmo horário, agora no horário que a gente vai, a pessoa falou que o barco cabe 150 pessoas, só tem 17 contando com a gente e só vai ter esse barco para poder aproveitar toda a paisagem e gravar tudo para vocês. Sério, eu tô muito animada. Agora falando de preços. Os valores variam, mas é mais ou menos a mesma coisa. Fica entre 140 a 169 dólares por pessoa. E aí eu não vi diferença comprando online ou comprando pessoalmente, viu? Acho que vale sempre pesquisar e esses valores também podem mudar dependendo da época do ano que você vir aqui. Mas todo mundo falou pra gente que mesmo sendo caro, vale a pena. Finalmente começou o nosso passeio por Milford Sound. A gente estava muito ansioso para conhecer esse lugar desde a hora que a gente pisou na Nova Zelândia. Esse fiord tem 16 km de extensão, em alguns trechos apenas 800 metros de largura e águas que chegam a 287 metros de profundidade. O nosso passeio de barco vai durar cerca de 2 horas. A gente segue primeiro por uma lateral até o mar aberto e depois a gente volta pela margem oposta, sempre navegando juntinho à base dessas montanhas incríveis. Logo no início a gente é recebido pela imponência e beleza do Maitre Peak, que ele tem 1.682 metros, um dos maiores penhascos costeiros do mundo. E à medida que vamos avançando, a gente vai passando pelos Hanging Gardens, que é essa vegetação que cresce agarrada às rochas, sem solo algum. E pelo Copper Point, que é marcado por depósitos de cobre e ventos que chegam a mais de 100 nós. Venta bastante por aqui. A cada curva, o fiord revela novas paisagens moldadas por milhões de anos de ação das geleiras. É louco pensar que o isolamento marcou Milford Sound por séculos. Os povos maori já exploravam a região, mas o turismo só começou a florescer no final do século XIX, crescendo ainda mais com a abertura da estrada Milford Road no século XX. Hoje, o fiord é um dos destinos mais visitados do país. Dentro do barco, eles oferecem café e chá e cookies, já incluso no valor do passeio. Eu vou pegar um chazinho aqui pra mim, porque, né, como vocês sabem, a gente não toma café. E o capitão vai dando dicas e vai falando um pouco sobre o que a gente está vendo conforme a gente vai entrando no fiord. E aí, depois de cerca de 1 hora de navegação nesse cenário incrível, a gente chega ao Dale Point, que é onde o fiord encontra o mar da Tasmânia. E a entrada é tão discreta que o explorador James Cook passou por aqui várias vezes sem nem notar. É nesse ponto que o barco faz a volta para iniciar o caminho de volta. Chegamos no mar aberto, na entrada do fiord. Se seguirmos reto, chegamos lá na Austrália. Na rota de retorno, a gente vai pela outra margem e a gente passa por áreas de vida selvagem, onde é comum ver as focas quequeno descansando nas rochas. Essas focas aí são muito fofinhas e elas dormem durante o dia para ir pescar durante a noite. Ou seja, a gente consegue ver elas relaxando tranquilamente. Sério, muito fofas. E aí, logo em seguida, as cachoeiras começam a roubar a cena. Tem a Stirling Falls com 151 metros e a Lady Bowen Falls com 162 metros. Elas são incríveis. Dizem que é bom visitar aqui quando tá chovendo ou logo depois que choveu, porque elas ficam muito mais fortes e tem outras cachoeiras escorrendo pelas pedras. Mas mesmo em dias de céu claro, a beleza é impressionante. O barco chega bem pertinho delas. E lá no alto, o Cascade Peak mostra um fenômeno curioso, as chamadas avalanches de árvores, que é quando a queda de uma arrasta todas as outras e cria como se fosse uma cicatriz na montanha. Sinceramente, o passeio por Milford Sound é uma experiência inesquecível. As montanhas são imponentes, tem vida selvagem, tem cachoeiras que transformam cada instante em um espetáculo, é um lugar onde a grandiosidade da natureza se revela a cada curva e um passeio imperdível aqui na Nova Zelândia. Imagina fazer psicoblock aí, que é aquelas escaladas free solo sem equipamento nenhum, e quando cai direto pra água. Mas imagina só, fazer psicoblock e cair nessa água congelante. Acho que não ia ser muito confortável. Mas será que no verão não é um pouco mais quente? O ar pode até mudar, agora a temperatura da água acho que continua fria igual. E realmente esse passeio é imperdível.
muito diferente de tudo que a gente já viu até hoje na vida. Lindo demais. E não existe fiord no Brasil. O mais perto disso que a gente já visitou antes foi o Saco do Mamanguá, ali na região de Paraty-Mirim, litoral do estado do Rio de Janeiro, próximo a São Paulo também. Mas não é considerado fiord. O Saco do Mamanguá é um braço de mar. Ele é mais próximo considerado a um sound do que um fiord. E o termo sound, não existe uma tradução literal do inglês para o português. O significado mais próximo pode ser braço de mar, enseada, baía, um lugar protegido, né? São alguns conceitos. E Milford Sound, na verdade, é um fiord, não é um sound. Mas na época, lá atrás, que exploradores europeus, britânicos vieram para cá, nomearam Milford Sound em homenagem à cidade, à região de Milford, lá na Inglaterra, no Reino Unido. E ficou muito famoso esse nome, Milford Sound, porque ele achava que era um sound. Depois descobriu-se, né, pela definição correta, que é um fiord. Mas como o nome já estava famoso, acabou ficando isso mesmo. Então Milford Sound não é um sound, é um fiord, mas vocês entenderam toda a história e vale muito a pena conhecer. Agora no caminho de volta, numa terça-feira qualquer, paramos no acostamento e o que aparece? Mais um guia super curioso para subir no retrovisor, ficar um tempão olhando pra gente, olhando pro espelho. Ele é muito, muito curioso, gente. Ele fica se olhando no espelho, ele dá umas mordidinhas nas coisas. Que experiência fantástica. Ele conversa, é um papagaio, é um louro, tá batendo papo. Não podia terminar melhor o dia. Agora temos mais 1h30 de estrada. Vamos entrar no túnel novamente. Agora tá farol vermelho. Parou aqui. Opa. Tem um semáforo, porque esse túnel é só uma via, ou vai ou volta. Então tem um semáforo de um lado e de outro, nesse caso tá vermelho. A gente dirigiu uns 40 minutos saindo lá de Milford Sound e olha só onde a gente chegou. No final da The Root Burn Track, que foi a trilha que a gente fez junto com o Marquinhos. Lembra que a gente comentou que ela chegava em Milford Sound? Não chega exatamente no fiord, mas chega aqui na estrada que leva para ele. Olha que interessante, a gente tá aqui, que é um lugar chamado The Divide, e aí dá para fazer toda essa trilha aqui, ó, subir, chegar até o Lake Mackenzie, que a gente não chegou até aqui quando a gente fez a trilha pelo outro lado. A gente dormiu aqui, ó, no Falls Hut. Então a gente dormiu nessa parte aqui, e aí se você continua a trilha, vai indo até o estacionamento, e aí depois até Glenorchy, que foi onde a gente começou. Muito legal, já quero voltar para fazer essa trilha assim. Então na verdade a gente fez esse trecho aqui. Isso, vindo de lá pra cá, nesse sentido aqui. Faltou tudo isso, mas um dia a gente faz tudo. Agora vai rolar um super jantar, faltam 3 dias pra gente devolver esse motorhome, então eu preciso começar a tirar tudo que tá na geladeira. A gente comprou um filé de peixe, um peixe daqui, que eu até esqueci o nome dele, deixa eu ver se eu joguei no lixo o nome do peixe. É um peixe nativo da região da Nova Zelândia. Rock, H-O-K-I, rock filé. E a gente pesquisou, viu que ele tem pouco espinho, vou fazer ele no forno com uns temperinhos. Tô cozinhando batata pra fazer um purê de batata e legumes. Vai ter cenoura, vai ter cebola, fazer um refogado aqui pra gente. E enquanto eu tô fazendo todo esse jantar aqui, o Renan vai fazer algo muito importante, que mesmo estando no fim da viagem, não dá mais pra esperar. Não tem nenhuma roupa limpa.
pelo menos parte de baixo, segundas peles, calça, blusa, várias camisetas também já estão bem usadas, afinal já se passaram mais de 20 dias dessa viagem aqui. Então, tô colocando todas as roupas aqui nessa mochila e eu vou lá pra lavanderia do camping. E pra pagar, lembra que é por moeda. Aí eu fui aqui na recepção do camping, pedi pra eles se dava pra trocar moeda por pagamento em cartão. Eles fizeram isso numa boa. Como a gente ficou mais uma noite aqui, custou mais $50. No final eu paguei via cartão digital mesmo, a gente está usando o Wise, $58 e ele me deu 8 em moeda. E olha que interessante, a primeira vez que eu vejo na minha vida moeda no valor de dois dinheiros, né? Tipo, não existe R$2 em moeda, $2 em moeda, dólares americanos, né? Pelo menos eu nunca vi. Mas aqui sim existe. Até na hora que ele me deu 4 moedas. Eu pensei, falta mais 4, são 8 no total. Mas não, é porque essa moeda aqui vale $2 neozelandeses. Bonito. Está gostoso, eu vou saber agora. Mas pelo visual e pelo cheiro, eu ia falar sabor, mas também tá aprovado. Você viu que a batata é mais clara? Eu achei meio pálida essa batata. E a gente, no caso você, usou leite de aveia. Pra fazer o purê. Ficou com gosto? Gostoso, levemente, mas ficou bom, gostei. É um purê vegano. E como que tá o peixinho? Deu certo? Já o peixe, vamos ver. Vamos provar o peixe local. Bem saboroso. Gostou? Uhum. Ele é bem salgadinho, tipo peixe do mar, né? Salgadinho é o tempero também, né? Coloquei shoyu. Pode ser. Não, mas dá pra distinguir bem peixe do mar e peixe de água doce, né? Virou sommelier de peixe agora. Melhor do que de vinho. Muito bom, delicioso. Tem que fazer serviço, né? Alguém tem que limpar as coisas sujas do motorhome. Your eyes, all night under the covers. Your place, my place, it doesn't matter.